Aleluia. Amém. Quero chamar aqui o pastor Luiz. Vai trazer uma mensagem dos céus para as nossas vidas, estabelecendo o reino de Deus entre nós. Que o Senhor fale com Ele e através dEle. Que a graça dEle, a graça do Senhor tome conta da vida dEle. E que Ele possa transmitir aquilo que o Senhor já ministrou sobre Ele. Pai, eu te apresento a vida do pastor Luiz. Traga, Senhor, a calma, traga, Senhor, a Tua palavra, traga, Senhor, o direcionamento, traga a direção, Senhor, para as nossas vidas. Pai, aquilo que o Senhor quer falar, fale através da vida do Teu Filho. Senhor, e que as nossas vidas, os nossos corações, venham a ser transformados pela Tua glória, e que nós possamos, Senhor, andar de glória em glória, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, quebra tudo aí. Graça e paz, igreja. Amém. O pastor Neto falou de uma igreja contagiante, mas a mensagem do Senhor hoje é uma mensagem de cajado. Vamos abrir nossas Bíblias em Números 14, versículo de número 26 a seguir. Números 14, versículo 26 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Irmãos, nós temos vivido tempos em que a incredulidade e a murmuração têm imperado. Então, pessoas não acreditam mais em Deus, não acreditam mais nas coisas que Deus diz, não acreditam mais nas promessas de Deus, estão incrédulas. Existe até pessoas que dizem, nem Deus existe. A incredulidade toma conta. Isaías 29:3 vai dizer assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens.
Veja que Isaías, naquele tempo, ele já dizia sobre essas coisas, dizendo, ó, meu povo, e Jesus reproduziu quando estava aqui. Veja que assim, a vida é um ciclo. Continua acontecendo as mesmas coisas. E aí, Isaías está dizendo assim, esse povo, Deus dizendo, esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nesta noite, irmãos, o tema da minha mensagem é a falta de fé e a murmuração traz consequência para si e para a sua descendência. A falta de fé e a murmuração traz consequência para si e para a sua descendência. Eu quero discorrer com os irmãos acerca dessa história relatada, a qual nós lemos, mas eu vou iniciar no capítulo de número 13. Eu quero que os irmãos vão acompanhando comigo aí. Números 13, versículo de número 1. Vai dizer, o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Nós vamos caminhando nessa história pouco a pouco, e aí nós vamos comentando aqui aquilo que Deus está falando através desses versículos. Então, versículo de número 1 a 3, o Senhor, todos estão aí acompanhando? Então, diz aqui, quem disse a Moisés? Quem disse a Moisés? Então, Deus está falando. Deus está falando e está dizendo para Moisés, ó, Moisés, você agora vai chamar os chefes, os líderes, um de cada tribo, e eles vão fazer a expiação do local. Eu vou mandar eles lá, e eles vão lá observar o que está ocorrendo naquela terra. Então, foi Deus que disse. Então não foi Moisés que inventou, não foi o pastor que inventou, não foi nenhuma pessoa que inventou. Deus disse, vá lá e olha a terra. Deus falou a Moisés, e aí eu quero destacar 2 pontos sobre este texto. Primeiro, Deus pede para Moisés enviar os líderes. Então ele não estava enviando qualquer um, ele estava enviando quem poderia influenciar os outros. E nesta noite eu já quero deixar para os irmãos, todos nós somos líderes, vocês são líderes. E aí nós podemos dizer assim, mas líder do quê? A sua primeira liderança é a liderança de si próprio. Então você é líder de si próprio. Então é a sua primeira liderança. Então, quando falar assim, ó, se quero falar só com os líderes, então já saiba que você é um líder. Porque você lidera a si próprio. E se você não liderar a si próprio, então o negócio está complicado. A situação está feia, porque se nós não lideramos a nós mesmos. E veja que é tão sério que Deus falou para Caim, após Caim matar Abel, disse assim, Caim, cadê o seu irmão? E o Caim disse sim. Eu sei lá, eu tenho lá responsabilidade sobre meu irmão. Daí ele falou, ó, a terra está clamando o sangue do seu irmão. E outra, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo. Então assim, cabe a você ser líder de si mesmo e dominar sobre todas as coisas que ocorrem com você. Dominar sobre o pecado, sobre os seus pensamentos, sobre a sua conduta. Mas nós somos líderes também do nosso lar, nós somos líderes na nossa escola, no nosso trabalho, nós podemos ser líderes. Nós podemos ser líderes no nosso time. Então todos nós fomos chamados para ser líder. Então assim, Deus chamou quem pode influenciar. Então seja um bom influenciador. Porque muitas pessoas estão olhando aquilo que nós estamos fazendo, para que nós sejamos influenciadores. E as quais, aqui nesse texto, eu quero destacar 2 coisas. A primeira é essa, e a segunda, chamou para verem a terra. Porque Deus poderia muito bem falar assim, ó, nós vamos entrar lá na terra, Moisés, prepara o povo aí. Entra lá.
Mas Deus falou assim: manda eles lá para cada um ver da sua forma. Cada um tem que ter a sua própria visão daquilo que eu estou falando. Então, irmãos, cada um tem que ter a sua própria visão. E aí, se você é um influenciador, você tem que influenciar positivamente. Você não pode influenciar negativamente. E essas pessoas foram olhar essa terra. Outra coisa que eu quero trazer uma lição para os irmãos é assim: as pessoas foram chamadas para olhar, observar, ter a sua própria visão sobre as coisas. E dentro dessa visão, cada um tem uma crença, cada um tem uma forma de ver. Pode ser que esteja em situações, em momentos, e tomando aquela visão, aquela perspectiva daquela situação. Então, não baseie a sua perspectiva, a sua visão pelo momento, pela situação de momento. Porque às vezes você não está num bom momento e aquela perspectiva é que vai ser. Você olha para aquilo e vai olhar conforme você está naquele momento e vai dizer assim: é ruim. Não é bom, não. Não baseie a sua situação conforme o momento, se você está num momento muito feliz. Porque senão você superestima a visão. Mas baseie a sua visão sobre a visão de Deus. Aleluia. Porque a visão de Deus é que vai nos levar aonde nós precisamos chegar. Baseie a sua visão sobre a visão de Deus, sobre a ótica de Deus. Mas aqueles líderes foram chamados para observar, e eles olharam a terra. E interessante é que no versículo de número 3, Deus vai dizer, no versículo de número 2: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Veja, Deus disse assim: eu vou dar. Deus não disse assim: talvez, pode ser que eles entrem lá, pode ser que eu dê essa terra, pode ser que aconteça. Não, ele falou assim: eu vou dar essa terra. E aqui, irmãos, eu quero entrar no cerne da minha mensagem. Eles observam a terra e retornam. E Deus falou assim: eu vou dar essa terra. A junção desses dois pontos nos leva a algumas conclusões. Através da sua visão e influência, alguns caminhos são trilhados. Caminhos que levam à salvação ou caminhos que levam à perdição. Comportamentos são estabelecidos. Um comportamento de vitória ou um comportamento de derrota. E quando nós sairmos para fazer qualquer coisa, irmãos, nós temos que já sair com visão de vitória. Nós vamos vencer. Não importa a situação, nós vamos vencer. Não importa a circunstância, nós vamos vencer. A situação não está boa, mas nós vamos vencer. Aleluias. Porque é somente com a visão de vitória que nós vamos vencer. Como o pastor disse, a palavra tem poder. Mas aí se a gente sai como a visão do melancólico, ó céus, ó dia, ó azar, ó mês, ó ano. Aquele da nossa época, quem lembra, era aquele desenho do Lip Hard, né? Aquela hieninha que ficava lá, se lamentando. Mas a visão nossa tem que ser de vitória. Então, essas pessoas foram chamadas. E o que eu quero dizer para os irmãos: Deus disse, espiem a terra que eu vou dar. Deus não falou, pode ser. Porque Efésios 1:3 está dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Deuteronômio 28:1 vai dizer: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Veja, todas as bênçãos já estão liberadas. Então Deus disse para eles lá: eu já dei a terra. E Deus está dizendo para nós assim: suas bênçãos já estão liberadas. Basta você acessar. Mas como eu acesso, pastor? Através da obediência e da fé. Nós alcançamos todas as bênçãos através da obediência e da fé. Porque a palavra nos garante isso. Está dizendo assim: se nós obedecermos.
E está dizendo assim, Deus está dizendo para aquele povo lá, até quando eles não vão crer em mim? Eu disse que vou dar, eu vou dar. Aleluias. Então, irmãos, coloca sua fé em ação. Deus vai nos dar coisas grandes, eu creio. E nós seremos vitoriosos em tudo que nós nos propusermos a fazer. O pastor está colocando aqui que dentro de pouco tempo nós vamos estender as tendas. Nós vamos estender as tendas, aleluias. Dentro de pouco tempo nós vamos estar vibrantes. Pouco tempo, irmãos. Deus é fiel em todas as coisas. Do versículo de número 17 ao 20, vem a instrução do que devem fazer na terra. Pois Deus é Deus de detalhes. E veja que Deus detalha em tudo, irmãos. Jesus já nos instruiu sobre tudo como devemos andar. De tudo como devemos alcançar, como que nós devemos viver. Ele disse, vocês devem ser mansos, humildes. Vocês devem praticar o perdão. Vocês devem ser justos. Vocês devem amar ao próximo. Vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele já instruiu todas as coisas. Está descrito. Então, no versículo de número 17, Deus está instruindo e diz assim, Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, suba pelo Neguebe e entre na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Moisés enviou com uma missão específica e detalhada. Então Deus não deixa a gente em confusão, irmãos. Tudo ele nos detalha. Como nós devemos fazer, como nós devemos proceder. Basta a gente olhar o manual. Mas se a gente não olha o manual, a gente fica perdido. Fica atônito. Todo mundo assim, tontos. Porque não olha o manual. Isso aí é a mesma coisa quando chega um eletrodoméstico novo. A gente já quer lá, já põe na tomada, não quer nem saber. Aí daqui a pouco começa a dar problema. E a gente fala assim, mas aí você ainda vai ligar para assistência técnica e tal. Fala, está acontecendo. Você leu o manual? Não. Isso, máquina de lavar, irmãos, dessas mais novas, é bem assim. Ela aparece lá um sinal lá na tela. Aí você não sabe o que é. Aí você já fala assim, é um defeito. Um dia nós ficamos lá com a máquina lá, aquele negócio aparecendo, e a gente lá. Aí quando a gente foi ler o manual, disse assim, a porta está aberta. Era simplesmente uma porta aberta, era só empurrar a porta, ponto. Não, mas a gente ligou lá e tal, e não vai, e lá está aparecendo um erro, mas a porta estava aberta. Coisa simples. E é assim que Deus faz. Já deixou o manual descrito. Mas quantos de nós acessam esse manual? A maioria de nós estamos acessando partes do manual. Mas nós temos que acessar no manual todo, para saber como nós devemos nos portar. E aí nós seremos vitoriosos em tudo que nós fizermos. Aleluia. Então Moisés envia esses espias detalhadamente e fala assim, veja como é a terra. Veja o povo, se são fortes ou fracos, são poucos ou muitos, as cidades são fortalezas ou arraiais, o solo é fértil ou estéril, tem matas ou não, traga dos frutos da terra. E aí aqueles líderes que foram lá com esta visão, os quais eram para trazer o relatório, trouxeram o relatório. E eles olharam e disseram assim, de fato a terra é boa. Chegaram lá carregando um cacho de uva com 2. Irmãos, cacho de uva, a gente conhece um cachinho ali, pega com a mão. Eles estavam com 2 carregando um cacho de uva. A terra é excelente. Mas e qual é a visão? Como que você vai influenciar as pessoas? Positivamente ou negativamente? Aqueles líderes, 10 deles resolveram influenciar as pessoas negativamente. E disseram assim,
A terra é boa, excelente. Tem muitas coisas boas. Mas lá tem gigante. Lá tem um povo forte. Lá não dá para nós, não. Lá está complicado. A situação lá está complicada. E o interessante é que Números 13, 25 vai falar sobre isso. E eles começam falando isso até o 29. Aí Josué e Caleb intervêm e eles depois reforçam de novo, dizendo assim: nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir. Mas vamos lembrar, quem disse para Moisés? E Deus disse o quê? Vou dar a terra. Se Deus disse, irmãos, nós não temos que desconfiar de Deus. Se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse, não tem como mudar essa circunstância, mas tem como atrasar, tem como retardar. Aí nós mesmos retardamos as bênçãos de Deus. Por quê? Porque Deus disse que vai fazer, e é assim. Ele já disse, ó, faz assim, faz assado. Deus já falou, faz assim, vai assim. Mas muitas vezes nós falamos assim: não, vamos do nosso jeito aqui, no nosso ritmo, da nossa forma. Nós vamos chegar lá, mas vamos da nossa forma. Da nossa forma vai gerar transtorno. Da forma de Deus vai ser bênção. E rápidas, bênçãos rápidas. Mas da nossa forma vai gerar transtorno. Então, aqueles líderes, olhando para a situação, disseram: de fato a terra mana leite e mel. A terra é boa, farta, tem potencial, mas tem gigante. O povo é numerosíssimo, forte, poderoso. Não temos chance alguma. E aí eles olharam para os gigantes, porque nessa época, ele está dizendo lá, vocês vão ler, fala assim: lá tem os filhos de Anak. Anak eram os gigantes. E eles olharam para os gigantes e falaram assim: nós éramos como gafanhotos perto dos gigantes. Eles olhavam para nós, nós éramos como gafanhotos. Nós olhávamos para eles e nos sentíamos um gafanhotos. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que Davi olhou para o gigante e falou assim: quem que é esse circunciso aí? Quem é esse não crente? Quem que é esse daí? E os irmãos dele falaram assim: fica quieto, Davi, cala sua boca, rapaz, quer apanhar? Fica quietinho. Ele falou assim: que fica quietinho? Ele pode vir a mim com a sua força, com a sua lança, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos, aleluias. E essas pessoas aqui estavam ali, tinham que ter tomado essa postura, mas estavam dizendo assim: lá tem gigante, não dá para nós não. Irmãos, a batalha do dia a dia das nossas vidas são tantas, inúmeras. As situações vão se levantar, mas se a gente tiver atitude igual a esses, nós vamos sempre perder. Nós vamos ser sempre derrotados. Nós não vamos prevalecer sobre as batalhas, porque nós estamos com visão pequena. Porque a visão é pequena. Eles olharam para os gigantes e falaram assim: nós somos pequenos. Mas quando a gente olha para Deus, fala assim: não tem jeito de eles vencerem, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluias. Mas quando nós só olhamos para o problema, ou para a situação, ou para os gigantes que se apresentam, a gente fala assim: nós somos pequenos, não vai dar não. A situação é alarmante. Não vai dar. Diante dessas percepções extraídas, elencamos 3 tipos de comportamentos, ou que eu vou chamar de pessoas. 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas são os negativos, ou os pessimistas. Então, pessoas que põem obstáculo em tudo. Elas querem voltar para o Egito. Olha para trás e não avança. A mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Primeiro tipo são os negativos. Não vai dar não. Essa situação aí nós não vamos vencer. Ih, esse pastor está xarope, está doido. Essa conversa aí que daqui um tempo. Ih, não vai dar não. Pessoas negativas, pessimistas. E levam as pessoas ao fracasso. Lembrando, irmãos, que quem são aqueles que foram chamados? Os príncipes ou os líderes. Então eles influenciavam pessoas.
Então agora eles olham para aquilo ali e colocam uma visão negativa. Falam assim, não vai dar, não vai dar. Então, quem está seguindo eles fala assim, é isso mesmo. Vamos desistir. Mas quem nós somos? O segundo grupo são os indiferentes. Tanto faz como tanto fez, não se posiciona, é morno, deixa a vida me levar. Então, indiferentes. Os indiferentes são piores do que os negativos. Porque a Bíblia vai dizer lá assim, Deus está dizendo assim, que você seja morno, que você seja frio ou quente, mas morno eu te vomitarei. Está dizendo lá em Apocalipse. Então, os indiferentes são os piores. Não anda nem para lá nem para cá, eu estou em cima do muro. Se eles forem, eu vou. Se eles não forem, eu também não vou. E o terceiro grupo são os ativos, os positivos ou otimistas, que vai adiante, que não para pelos obstáculos, aleluias. O que busca a Deus, sabe em quem crê, confia no Senhor, aleluias. Os otimistas. Então nós verificamos esses comportamentos, desses 3 tipos de comportamentos. E aí nós começamos a meditar, quem nós queremos ser? E quem nós somos hoje? Nós temos que parar para meditar sempre nisso. Quem nós queremos ser e quem nós somos hoje. E não é quem nós fomos ontem. Ontem já passou. Quem nós somos hoje e quem nós queremos ser. Se hoje nós ainda não somos aquilo, então nós vamos trabalhar para sermos aquilo que nós necessitamos ser. Aleluias. A visão dos espias, o relatório e as percepções deles, lembrando que eles eram influenciadores, levou o povo a se sentir derrotado, sem esperança e sem perspectiva. Vamos abrir aí no Números 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Veja, aqueles uns chegaram lá dizendo assim, não vai dar, não vai dar. Está difícil, é complicado. E aí os seguidores dele, que está dizendo assim que era toda a congregação, veja, toda a congregação fala assim, não vai dar. Vamos voltar para o Egito. A situação é complicada. Quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Preferiram morrer a avançar. E avançar com quem? Com Deus. Preferiram morrer. Falou assim, era melhor que morrêssemos lá ou morremos aqui mesmo, nessa terra. Mas porque Deus quer nos levar num lugar ao qual nós vamos ser presos? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Mas por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós? Porque nós não confiamos no Senhor. Mas nós queremos fazer da nossa própria forma, no nosso próprio tempo, no nosso próprio jeito. Veja que Deus disse a Abrão e Sara, vocês terão um filho. Mas Sara quis fazer do seu próprio jeito. Porque o tempo passou. Deus está demorando demais. Mas se ele disse, entendeu? Então vamos dar uma forcinha aí, um empurrãozinho. Porque nós vamos acelerar o processo. E aí, Abrão aceitou essa proposta. Isso aí, Sara, vamos lá. Pega aí a sua serva. Como diz a minha esposa, é assim. Nessa hora, né? Na hora do bem bom, aproveita, né? Não presta nem atenção, não quer nem saber. Não olha para as coisas e tal. Porque assim, ele tinha que se posicionar e falar assim, não, Deus disse assim.
Mas como era cômodo para ele, então falou, não, vamos lá. E é justamente isso, irmãos, que não pode ocorrer nas nossas vidas. Porque é cômodo, então a gente deixa de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. É cômodo. E aí, tem coisas as quais não pode ter concordância. Porque está dizendo, a palavra diz assim, se está ligado na terra, está ligado no céu. E às vezes nós ligamos coisas ruins. E aí está ligado no céu. E aí entra nas questões que nós estamos estudando na sua escola de sacerdócio e da escola de Esther. Aí a gente dá legalidade no mundo espiritual para que o inimigo possa governar a nossa vida. Porque está ligado no céu. E aí o céu quer dizer assim, está ligado no reino espiritual. Então tem coisas que não dá para ter concordância quando sai daquilo que Deus disse. Deus falou, a palavra de Deus está falando isso aqui, então não tem concordância. A concordância, e aí, irmãos, isso é bem sério, porque Jesus disse assim, a sua família está aí fora aí, quer falar com você. Ele falou assim, mas quem são a minha família? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí Jesus disse assim, eu não vim aqui para trazer paz, eu vim trazer guerra, espada. Então é pai contra mãe, filho contra filho, e marido contra esposa. Porque se aquele que não faz a vontade do Pai não é digno de andar com Jesus. Então não tem como ter concordância quando vai contra a palavra de Deus. Mas se está diante da palavra de Deus, irmãos, tem que ter concordância, aleluia. Mas concordância na palavra de Deus. E essas pessoas levaram essa congregação toda a se lamentar e dizer assim, vamos voltar para o Egito. Não dá para nós, não. Vai ser complicado. E veja, eles estavam 2 anos no Egito. Eles estavam 2 anos no deserto. Deus disse, agora depois de 2 anos vai lá espiar a terra, que eu vou dar. É sempre bom lembrar isso, eu vou dar. É sempre bom lembrar isso nas nossas vidas, irmãos. Deus vai dar. É sempre bom lembrar que Deus vai fazer. Mas quando, pastor? O tempo é dele. E aí nós temos que aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos querer ajudar a Deus. O tempo de Deus vai acontecer sobre nossas vidas. Eu profetizo isso na nossa vida. De outro modo, olhando também para o povo, eles deixaram se levar pela parte negativa do relatório. São tantas coisas boas, eles falaram, não, lá que terra. Mana, leite e mel mesmo, de fato. Deus falou e é verdade. Os cachos de uva, as uvas lá, as frutas. Nossa, precisa de ver como que é lá. É farto. Mas aí, uma palavra negativa leva tudo a perder. Uma palavra negativa leva tudo a perder. São tantas coisas boas, mas uma é determinante para largar. Uma é determinante para findar a situação. E aí, nós trazemos para a nossa realidade, nosso relacionamento, quantas coisas boas já ocorreram. Mas uma ruim é fator determinante para finalizar. Os nossos filhos fazem tantas coisas boas, mas eles fizeram uma ruim, então agora já não prestam mais. Isso tudo, irmãos, são coisas que nós devemos observar. Essas histórias todas narradas na Bíblia servem para exemplo nosso. E aí, nós temos que olhar e não cometer os mesmos erros que foram cometidos. Então, muitas coisas boas eles disseram, não, verdade e tal, mas... E aí esse mais foi determinante para aquela congregação, disseram assim, não, vamos voltar para o Egito, escolhe um líder aí, esse Moisés e esse Arão aí não serve para nada, vamos escolher um líder e vamos voltar lá para o Egito, lá nós vamos comer cebola, mas está tudo bem, está tudo ótimo, nós estamos andando com Deus, pedimos carne e Deus mandou a carne.
Nós pedimos água aí no deserto, da rocha saiu a água, mas eu não quero saber disso aí não. Foi bom enquanto durou, porque agora nós vamos ter que entrar lá naquela terra lá. E outra coisa, irmãos, eles se desesperaram porque eles teriam que lutar. Nós fomos chamados para lutar, aleluias. E nós fomos chamados para lutar e vencer as batalhas. A luta é grande. E não vai ser sem luta, não. Vai ser com muita luta. Muita luta. Porque a palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. Então são muitas lutas. Mas em todas essas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. Mas esses homens olharam para aquilo e falaram: vamos voltar para o deserto. Não vai dar para nós. Mas nós temos que ser como Josué e Caleb. Josué e Caleb encorajando o povo. Nós temos que ser como eles. Pregar as boas novas do Evangelho. Temos que ser como eles. E trazer à existência as promessas de Deus sobre nossas vidas. Números 14, versículo 6, vai dizer assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo. Irmãos, a primeira vez que eu preguei essa palavra e eu observei essa passagem, eu me encantei com isso. Eles dizendo assim: a proteção que eles tinham se foi. Então quer dizer assim, Deus que mesmo que protegia aquele povo, era Deus mesmo que andava com aquele povo. Mas a partir do momento que eles não quiseram mais andar com Deus, a proteção deles se foi. E aí ele está dizendo assim: Deus está conosco, aleluias. Irmãos, a proteção da potestade, dos principados, das situações, dos gigantes, já se foi. E Deus está conosco, aleluias. Então nós podemos vencer todas as batalhas, porque Ele está conosco. A terra é ótima, temos um Deus que nos prometeu e Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Josué e Caleb dizendo: se Deus quiser, nós vamos entrar, porque a terra é ótima e Deus prometeu, Ele é justo para cumprir. Aleluias. Não tenha medo, pois a proteção deles já foi. Deus está conosco. Se Deus está conosco, do que temos medo? Então nós temos que meditar sobre isso. Se Deus está conosco, do que nós temos medo? Nós temos que avançar, porque Deus está conosco. Aleluia. E essa palavra de Josué e Caleb foi aceita por Deus, pois foi ao encontro da vontade de Deus. Mas para o povo foi uma palavra ofensiva. Porque quando as pessoas não estão na visão de Deus, querem matar quem está na visão de Deus. Querem frustrar o ministério, querem acabar com a alegria, querem frustrar os sonhos. Porque não está na visão de Deus. Porque quando está na visão de Deus, se o irmão conquistou alguma coisa, nós estamos lá se alegrando com o irmão. Aleluias. Se venceu alguma coisa, é isso aí, nós estamos juntos. Mas quando não está na visão de Deus, fala assim: por que ele não eu? Nossa, Deus é injusto. Olha para ele e não olha para mim. Mas quando nós estamos na visão de Deus, fala assim: ele venceu e eu também vou vencer. Aleluias. Hoje foi a vez dele, mas amanhã é a minha. Eu vou alcançar, vou conquistar. Aleluias. O povo se levanta contra Caleb e Josué e diz: vamos apedrejá-los. Mas
Se Deus está conosco, a glória do Senhor vem em nosso favor. Aleluia. Veja, irmãos, número 14:10. Lê aí. Vamos ler junto. Apesar disso, toda a congregação disse: Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Irmãos, eu fico pensando neste tempo aí que ocorria essas coisas. Deus está bem pertinho. Primeiro, Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, e aí Deus faz maravilhas, abre o mar vermelho, e aí todo mundo passa diante do mar, olhando aquela coisa. Que sensação maravilhosa. Aí eles veem o Senhor descendo, ele na nuvem, ele na coluna de fogo. Aí vê ele descendo, no dia que ele desceu no monte, aquele estrondo. As pessoas falaram assim: eu não quero não falar com esse Deus aí não. E veja, como é que não tem coragem de enfrentar um Deus que está a seu favor, e depois, mais para frente, ter coragem de enfrentar um Deus e agora quer que seja em desfavor? Fala assim: não, esses dois aí. E os dois falam assim: não, vocês dois falam com Deus, nós não queremos falar com Deus não. Mas agora fala assim: não, nós não queremos mais vocês não, sai fora. Estava dizendo o quê? O seu Deus não serve para mim. E muitas vezes nós estamos assim, dizendo assim: esse Deus não serve para mim, porque eu quero fazer do meu jeito, quero fazer da minha forma. Esse Deus não serve para mim. Mas agora eles estão ali e falam assim: vamos apedrejar eles, porque eles estão querendo levantar, contagiar. Eles querem ser uma igreja contagiante. Esses dois aí querem ser uma igreja contagiante. Não, vamos acabar com o reinado deles. Apedreja eles, mete a pedra neles lá. E provavelmente muitos deles pegaram na pedra. Mas em nosso favor está o Senhor. Aleluias. A glória do Senhor veio e entrou ali naquele meio ali. Imagina o momento. O povo pegando na pedra assim, e Deus vem trovejando. O povo já correu. Imagine o momento. Aí, nós que somos, como que é? Sanguíneos e coléricos, nessa hora aí fala assim: vem aí agora, quero ver quem que é. Bom, Deus aqui atrás trovejando e o povo lá fala: taca a pedra agora que eu quero ver. Eu sou menina dos olhos do Senhor. Eu posso todas as coisas, porque Ele está aqui atrás de mim. Porque Deus é assim que faz conosco, irmãos. Muitas vezes nós podemos ter, assim, brincando aqui, essa forma de conduzir as coisas, mas Deus está nos protegendo de todas as coisas. E Ele está na nossa retaguarda. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor está ao redor daquele que o teme e os livra. E aí a Bíblia vai dizer assim que o diabo, vosso adversário, está ao derredor. E por que está ao derredor? Porque ao seu redor está o anjo do Senhor. Aleluia. Então ele não consegue chegar se o anjo está. Mas aí o versículo está dizendo assim: ao redor daqueles que temem a Deus. Mas a partir do momento que nós não temos temor, aí nós estamos igual esse povo aqui. A proteção deles já se foi. Mas neste momento, irmãos, Deus continua ao nosso favor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Ele continua ao nosso favor. E aí Deus se irou com demasia contra aquele povo e já queria exterminá-lo naquela mesma hora e fazer de Moisés um povo único agora. Fala assim: Moisés, é o seguinte, acabou. E interessante que Deus contou as vezes que aquele povo murmurou. Diz assim: eles já murmuraram contra mim 10 vezes. Então, acabou. Vou exterminar todos eles. E eu vou começar uma nova nação com você. Então agora, irmãos, entra a igreja. Entra nós como cristãos. E Moisés diz assim: Senhor, não faz isso.
Não, e aí o que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou eles lá e tal, e agora o Senhor mesmo exterminou o povo. Intercedeu pelo povo, Moisés intercedeu. O papel da igreja é interceder pelo povo, aleluias. O papel de nós como cristãos é interceder pelo povo. Jesus falou assim, muitos que ainda são do meu aprisco não vieram, mas eles têm que vir. E quem que está à frente dessas coisas? Deus colocou nós como mediadores dessas situações. Então nós estamos aqui justamente para que possamos interceder pelas pessoas que ainda não encontraram o caminho de Jesus. Mas nós estamos aqui para isso. E nós fomos chamados para isso. Moisés, neste momento, intercedeu pelo povo. Mas um alerta que eu deixo para a igreja é que, independente de Deus ter perdoado, aí Deus vai dizer para Moisés assim, perdoa Moisés, pela palavra que você disse, eu perdoo eles. Mas a consequência do pecado, eles vão sofrer. Ou seja, o que o homem semear, isso mesmo ele colherá. O que planta, colhe. Então nós temos que ter o cuidado do que nós estamos plantando, para que nós venhamos colher coisas boas. Que o nosso plantio seja bom, para que nós colhamos coisas boas. Números 14, 18, vem a consequência. Veja que Moisés intercedeu e aí, Números 14, 18, Moisés mesmo está dizendo assim para Deus, ó Senhor, o Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, Moisés estava dizendo para Deus assim, Deus, seja ali conforme aquilo que o Senhor já disse. O Senhor é tardio em irar-se. Mas Moisés está falando isso e já está dizendo assim, mas o Senhor visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, cuidado com aquilo que nós plantamos. E para nós finalizarmos a consequência, finalmente nós chegamos no texto que nós lemos ali, e o texto onde eu chamo de consequências da falta de fé e da murmuração. Então, a primeira consequência é que exterminou uma geração. A falta de fé e a murmuração exterminou uma geração. Deus disse assim, ó, vocês vão perecer no deserto. De 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. Vocês vão perecer no deserto. Exterminou uma geração inteira. Quem tinha de 20 anos para cima, morreu. Até chegar a 40 anos, que eles estavam ali no deserto, morreu. A segunda consequência é que retarda os planos de Deus na sua vida e na vida da sua descendência. Veja, Deus disse assim, ó, por causa de vocês, os seus filhos, que têm 20 anos, eles vão perambular 40 anos aqui no deserto, para cada dia. E interessante, irmãos, é que assim, a gente não, muitas vezes não sabe por que o povo ficou 40 anos no deserto. E a gente fala assim, mas era um caminho, era 300 quilômetros. Do Egito até chegar na Terra Prometida. 300 quilômetros de carro a gente faz aí em 2 horas, 3 horas de carro. Em caminhada, vamos dizer que dá uns 10 dias, se der. Mas eles estavam 2 anos já ali. E agora Deus olha para eles e fala assim, por causa disso, os 40 dias que vocês foram espiar a terra, serão 40 anos de castigo. Para cada dia, 1 ano. E vocês vão ficar perambulando na terra 40 anos. Por causa que vocês murmuraram e não creram em mim. Veja, irmãos, a consequência da falta de fé e da murmuração. E muitas vezes nós estamos murmuradores, reclamando de tudo. E aí nós não paramos para olhar assim, Deus nos deu saúde, Deus nos deu uma família, Deus nos dá uma vida com abundância. Mas uma coisinha que acontece, a gente já começa a reclamar, fala assim, nem é a vida que eu queria. Isso aí nem serve para mim, tá louco. Tudo tá ruim, tudo tá difícil. Mas e tudo que Deus já nos deu?
Nós temos que ser gratos ao Senhor. Porque se nós não formos gratos ao Senhor, nós podemos retardar os planos de Deus sobre nossas vidas. E aí não é só para nós, né? O pior de tudo não é só para nós. Porque fala assim, já eu estou passando mesmo. Agora eu já estou com 50. Agora é só cansaço e enfado. Mas está dizendo assim, a sua descendência vai sofrer. Porque a desobediência foi sua. A murmuração foi sua. A falta de fé foi sua. Então a sua descendência sofre com isso. E para nós finalizarmos, então, para cada ano, cada dia foi um ano. Mas nesta noite Deus quer fazer um concerto conosco. Aleluia. Para que nós não pereçamos no deserto, para que os planos de Deus não sejam retardados em nossas vidas e nem na nossa descendência. Deus quer fazer uma aliança conosco, um concerto. Deus quer mudar a circunstância, aleluia. Que nessa noite nós possamos nos colocar na presença de Deus, apresentarmos os nossos pecados diante de Deus, para que Deus venha nos perdoar de fato. E para que nós não sejamos murmuradores. Então, que Deus venha mudar a nossa mente, de forma que nós venhamos entender os planos e propósitos de Deus e sermos gratos por tudo aquilo que Ele faz por nós. Amém, igreja? Antes de nós orarmos, eu quero entoar um louvor aqui. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, e que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero do teu espírito, eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Pode ser que seja a nossa última chance, irmãos. Quero estar em tua presença, e que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vai ser a nossa última chance, irmão. E a gente não pode perder essa oportunidade de entregarmos a nossa vida ao Senhor. Entender que nós somos pecadores, mas Ele justifica-nos de todos os pecados. Aleluia. Por isso, não perca a sua chance. Aleluia. Nessa noite, eu quero chamar os irmãos que fiquem todos de pé e venham à frente aqueles aos quais querem ter um concerto com o Senhor. Um concerto de arrependimento, um concerto de humildade, de humilhação diante do Senhor. Um concerto de que nós não murmuraremos mais contra o Senhor e sobre todas aquelas coisas que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Então vem até a frente. Quem é o primeiro irmão corajoso que quer vir à frente? Eu vou pedir para os pastores ministrar essa oração sobre esses irmãos. E é uma oração de conserto, uma oração de aliança com o nosso Deus. Porque assim como o Senhor fez aliança com Moisés, fez aliança com Abraão, fez aliança com Davi, Ele quer fazer uma aliança conosco também. Aleluia. Vamos aproveitar esta chance. Pode ministrar sobre os... Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o teu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, o qual o Senhor se fez presente em nosso meio, Deus. Nós queremos, Senhor, fazer aliança contigo, Deus, uma aliança, Senhor, da qual o Senhor nos proporcione, Senhor, a vontade e o prazer de estarmos na Tua presença, estarmos na Sua presença, Senhor, com honestidade, Senhor, estarmos na Sua presença com verdade, estarmos na Sua presença, Deus, nos livrando de tudo aquilo que desagrada a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer um concerto contigo, Deus, para que nós não sejamos murmuradores e que nós tenhamos fé, Senhor, aquela fé que remove montanhas, ó Deus, e a fé que agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós queremos Te agradar, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos por esta noite, e que as palmas louvem ao Senhor neste momento. Aleluia. Eu não recebi essa palavra como cajado, pastor, eu recebi essa palavra como um incentivo de nós sairmos da nossa normalidade, nós avançarmos para um lugar de conquista. Eu quero fazer um desafio com você nessa noite, igreja. Quero te convidar a você pegar os clãs. O texto que o pastor falou ali, que ele falou que Deus separou, pediu para Moisés separar os cabeças, os príncipes de cada clã, de cada família. Então eu quero que você pegue a sua família e venha aqui na frente, e nós queremos ministrar uma palavra sobre a tua vida. E você que está sozinho aqui, né, o Paulo, vem aqui com a minha família, né, meu vizinho, venha, todas as famílias venham aqui na frente. Em nome de Jesus, nós vamos sair desse lugar de incredulidade e nós vamos conquistar a terra do qual o Senhor prometeu. Existe uma palavra dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma palavra que o Senhor, quando Ele olha, Ele não olha uma pessoa, Ele não olha unitário, Ele olha a geração. Então nós estamos reunidos aqui como as gerações do Senhor, em nome de Jesus, as famílias representadas. E nós queremos assim, ficamos fechadinhos, famílias fazem um círculo, família ali, um dando a mão para a outra. E nós vamos orar uns pelos outros. E em nome de Jesus, as terras serão conquistadas. Em nome de Jesus, não, irmãos, assim, ó, família, 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 amém? Amém? As terras serão conquistadas, gigantes serão derrotados. Aqui nós estamos unindo as forças para carregar os cachos de uvas que são grandes, gigantes. Uva, para que serve uva? Uva é a matéria-prima do vinho. Vinho quer dizer alegria. Deus está restaurando a alegria e não é pouca, porque o cacho de uva, ele é grande. É muita alegria que o Senhor está restaurando na sua casa. Feche os teus olhos, ore aí para os seus familiares, libera uma palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos as suas famílias aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, mais fé. O Senhor é um Deus geracional. O Senhor tem dado uma geração, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco as famílias, ó Deus, na Tua presença, no nome de Jesus. Que os Teus filhos, ó Pai, venham desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor traga, Pai, a mentalidade de Cristo, traga, Senhor, a visão, Senhor, de vencedores, são mais que vencedores por aquele que primeiro nos amou. Pai, no nome de Jesus, aqui, Senhor, estão Calebes, aqui estão Josués, não estão olhando as circunstâncias, eles estão olhando a fé que o Senhor nos deu, eles olham para a promessa que o Senhor liberou para todas as famílias da terra. Existe a promessa de Abraão que possa nos alcançar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos e pedimos a Deus, muralhas caiam por terra, gigantes, vocês serão destruídos a partir do nome de Jesus, porque os teus filhos já são mais do que vencedores por aquele que primeiro os amou. Declaramos as bênçãos dos céus, Senhor, sobre todos os teus filhos aqui reunidos nessa noite, aqueles que estão acompanhando, Senhor, também pela live. Senhor, lembramos aqui do Ronaldo, da Gabi, Senhor, do Noah, do João, do Dudu, da Gabriela, em nome de Jesus, e todos aqueles, ó Deus, que o Senhor ainda vai nos dar, abençoamos com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Uou, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Toma posse dessa palavra que o pastor ministrou nessa noite. Tome posse. Não olhem as circunstâncias, não olhem os gigantes, olhem os frutos. Se quando bater o desânimo, porque os gigantes estão fazendo sombra, lembra da caixa de uva, que precisa de 2 homens para carregá-los. Lembra da uva, lembra daquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. A terra é logo ali. Não vamos usar de murmuração, para que nós possamos ficar caminhando 40 anos no deserto. A terra prometida é logo ali. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Amém? E dentro dessa palavra, semana que vem, domingo que vem já é a nossa ceia, o nosso culto de ceia. E nós quero propor para vocês colocar uma proposta para vocês. Sábado que vem, 8 horas da noite, nós queremos nos reunir aqui na igreja, sem nenhum protocolo. Nós queremos ter um momento de oração e adoração. Não vai ter ministração de palavra, não vai ter tirar ofertas e dízimo, apenas para abrir os nossos corações ao Rei da Glória. Amém? Então será uma mini vigília, começando às 8 horas, e a gente vai terminar aí umas 10 horas, 11 horas, ou quando o Senhor, ou não terminar, emendamos no domingo, né? Não pode falar isso, né? Que senão assusta, né? Verdade. Mas enfim, a hora que Deus quiser que nós terminemos, a gente termina, tá? Mas venha sem compromisso no sentido de querer ir embora, ou então marcará um horário, né? Então venha com o teu coração aberto, para que nós possamos desfrutar de um momento agradável na presença do Senhor. Amém? E domingo que vem é o nosso culto de ceia. Nós estávamos conversando, nós ainda não acertamos nada. Nós queríamos, todo culto de ceia, no domingo, juntar as panelas, ter um momento de confraternização. Nós temos aí algumas casas que são grandes, que comportam todo mundo. Se os irmãos descerem bem essa palavra no coração dos irmãos e quiserem, vamos marcar alguma coisa essa semana lá no grupo, tá? E cada um leva, eu vou lá em casa, eu vou comer alcatra. Oh, aleluia, receba em nome de Jesus. Eu vou lá em casa, eu vou comer um arroz com salada, macarrão. Leva o teu macarrão, o outro irmão leva o arroz, o outro irmão leva o frango, o outro irmão leva lá o pé de galinha. E a gente vamos reunir as panelas e ter assim, almoço. Almoçou, lavou a louça, tchau, vamos para cada um para sua casa, para que vocês possam tirar uma sonequinha depois do almoço, né? A sonequinha da beleza, e vir inteiro para o culto à noite. Amém? Então é só um desejo de isso se tornar um memorial para as nossas vidas. Todos os domingos de ceia, nós nos reunirmos para ter um momento de confraternização. Amém? Então que Deus abençoe a tua semana, que Deus traga graça sobre a tua vida. Pai, eu te apresento aqui novamente as famílias. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame graça sem medida essa semana. Deus, que com essa palavra que nós ouvimos, possa mexer com a gente, e nós possamos, ó Deus, elevar o nível.
Senhor, de fé, Senhor, de crença no Senhor, da tua palavra, das suas promessas. Pai, que essa semana seus filhos possam alcançar coisas que até agora eles achavam, Senhor, que seria impossível. Libera, Pai, essa semana, para que eles possam, Senhor, crer que o Senhor está com cada um deles, no nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, os nossos vizinhos, abençoa a nossa região aqui, Senhor, nosso bairro. Senhor, derrama a tua graça, da tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom? Todos os dias? Deus é bom, uma boa semana, né? E que Deus te abençoe aí. Amém? Amém. Glória a Deus.